Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Reflexão do dia, hoje, dia 31 de julho de 2025. Santo Inácio de Loyola, presbítero, memória, quinta-feira, cor litúrgica, branco. São Inácio de Loyola. Inácio Lopes de Loyola nasceu em 1491 na Espanha, em uma família nobre, rica, cristã. Ele era mais novo de 13 filhos e cresceu voltado para os luxos da corte. Em uma luta para defender Pamplona, o santo Loyola foi ferido por uma bala de canhão que lhe fez ficar em convalescência para se recuperar. Ali ele teve a oportunidade de conhecer os vários livros, somente a vida dos santos. A partir disso, viveu para defender o reino. Ele trocou as coisas dessa terra pelas coisas do alto. Curado, foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Monte Serrat, pendurou sua espada no altar e deu as costas para o mundo da corte. Em Paris, em 1534, junto com Francisco Xavier e outros companheiros, fundou a Companhia de Jesus. Alguns membros foram enviados para evangelizar, inclusive aqui no Brasil. Ele preparou e enviou os missionários jesuítas ao mundo todo para espalhar e defender o cristianismo. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Vamos ver agora na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 40, aquele momento onde o acampamento, o templo provisório do Senhor, estava ali sendo construído conforme Deus ordenara a Moisés. Então, aquela tenda de oração, que depois virou o templo de Jerusalém, como nós conhecemos pela história. O salmo de hoje é o Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Então, quando nós vamos a uma igreja, quando nós estamos ali em comunhão, vivendo o sentido eclesial de ser igreja, participando, nós sentimos este amor de Deus. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. E no Evangelho de hoje, Mateus 13, de 47 a 53, mais uma vez, Jesus conta esta parábola que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que recolhe muitos peixes. E o pescador separa ali aquele peixe que lhe é recomendável do outro peixe. Então, esta separação simbolizando o julgamento final. Vamos ouvir então com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou-o dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. Introduzindo a arca no santuário, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Então, a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor tomava todo o santuário. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se levantava de cima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho, e nunca partiram antes que a nuvem se levantasse. Pois de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite aparecia sobre ela um fogo, que todos os filhos de Israel viam em todas as suas etapas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 83.
Quão amável, ó Senhor, é a vossa casa! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma parábola onde Jesus compara o reino dos céus como uma grande rede lançada ao mar e que recolhe muito tipo de peixe. Então, é a palavra de Deus, a extensão da igreja. É a igreja que é usada para nos trazer a conversão em Cristo Jesus. Os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e joga fora os que não prestam. O julgamento final. Há, segundo São Tomás de Aquino, uma tipo de uma predestinação, né? Deus fez um homem para a sua salvação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso demonstra de Deus um grande esforço para que todos os homens sejam salvos. Mas também Deus, ao fazer o homem e mulher, lhes deu o livre arbítrio, a liberdade da escolha. Nós sabemos que no uso desta liberdade, em Gênesis, então nós temos Adão e Eva que tropeçam nessa liberdade, usando da sua liberdade, preferiram escutar a serpente e quiseram e ousaram ser maior do que Deus, né? Ou então tomar o lugar de Deus. E nos trouxe aí a condição de pecado, este pecado que nós trazemos como pecado original, essa soberba humana, o homem você pode ver pela Revolução Francesa, que é um grande símbolo da humanidade, da revolução do homem contra Deus, o homem querendo ser Deus, né? O iluminismo, o homem querendo ser a luz do mundo e não Cristo Jesus. Então tem aí todo um sentido muito forte na cultura, na herança filosófica do homem sobre a terra, onde, a exemplo de Adão e Eva, querem ser Deus. E agora nós estamos vendo o modernismo e o globalismo
como uma ferramenta também de falsa liberdade do homem. No modernismo, por exemplo, está sendo excluído as igrejas, os templos, nações na Europa, por exemplo, a França, que é a filha mais velha da igreja, né? Então nós estamos vendo templos e mais templos sendo fechados, porque não está havendo mais frequentadores, religiões tradicionais sendo dissolvidas, né? E tendo um materialismo e tendo aí uma confusão, um sincretismo de religião no lugar, tentando se colocar no lugar da Igreja de Cristo Jesus. Isso acontece, muito acentuado na França, mas acontece em todos os locais, todos os países estão passando também por essa dificuldade, porque o homem continua se comportando como Adão e Eva no Éden, querendo tirar Deus da sua vida, usando a sua liberdade para fazer o mal, para praticar o mal. Assim Deus vai permitindo. Tudo acontece na permissão de Deus. Mas a palavra de hoje está alertando porque a rede está sendo recolhida e haverá um julgamento final, onde serão separados os peixes ruins dos peixes bons, né? Então, os homens ruins dos homens bons, homens e mulheres, né? Ruins dos homens e mulheres bons. Haverá esse julgamento. Então, é importante aí a função da igreja. Nos mostra e nos lembra a primeira leitura de hoje, onde, a pedido de Deus, Moisés faz aquele primeiro acampamento. Ele levanta o acampamento, é o primeiro templo, onde Deus se faz presente. Ali estava como uma espécie de um santíssimo, né? Que é a arca, onde eram colocados elementos sagrados para o povo. E naquele santíssimo, no Santo dos Santos, assim que você vê também lá na igreja, temos o presbítero e temos lá o presbitério, perdão, e temos lá, às vezes, ao lado, o Santíssimo, aquela caixa que fica à esquerda, assim, com a luzinha vermelha, ali é o Santíssimo. Então, aquele local é onde Deus está presente. Tudo que sobra da partícula que é consagrada fica ali dentro, guardado, santamente guardado, porque é o corpo e o sangue do Senhor Jesus que está ali. Em algumas igrejas tem uma portinha do lado, sempre com uma luz acesa, indicando que ali é a presença do Senhor. Você também vê que esse local, o presbitério e o Santíssimo, são locais extremamente sagrados. De vez em quando, nas missas, você vê alguém usando um turíbulo, ou seja, um elemento, um turíbulo que é cheio de brasas, e ali vai saindo uma fumaça, que é o incenso, e vai passando em todo o altar. Olha a primeira leitura de hoje. Quando Moisés fez o primeiro templo, né, de tenda, a fumaça, a nuvem do Senhor passou por aquele local. E a fumaça de Deus passando ali santificava aquele ambiente. Então, quando a fumaça estava lá, a nuvem estava lá, eles nem entravam, porque era Deus que estava ali presente. Então, quando Salomão também fez o primeiro templo, quem passou pelo templo foi uma fumaça de Deus, uma nuvem que passou santificando aquele templo. Então, o turíbulo, quando é lançado, quando se passa ali e dá aquele cheiro de incenso, é para relembrar a nós esta presença de Deus no altar, para santificar aquele altar, para purificar aquele altar também, porque ali vai acontecer, para a honra e glória do Senhor, o sacrifício incruento da missa, vai acontecer ali também a mesa do Senhor, né? Então, a comunhão no Senhor. Então, relembrando esta primeira leitura, você vai ver o incenso, mostrando para nós que a casa de Deus, a igreja, é a, é o local amável. Quão amável ao Senhor é a vossa casa, né? Então, na verdade, um só dia.
em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Então nós vivemos cada vez que nós vamos à missa e contemplamos o Senhor Jesus diante de uma igreja, no templo do Senhor, nós estamos glorificando na substância, no nosso corpo, e glorificando a Deus em espírito. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Viveremos a nossa vida, 80, 90, 100 anos, glorificando a Deus. Prefiro estar no limiar da vossa casa, tá vendo? Envelhecer no Senhor, a hospedar-me nas mansões dos pecadores, inferno. Quem, quem não vive essa realidade de igreja torna a sua salvação mais difícil, porque vai estar rodeado na mansão dos pecadores, vai estar influenciado pelo mundo. Que nós sejamos influenciados pela igreja, nessa convivência fraternal, nessa convivência espiritual em busca do nosso Senhor Jesus. É isso que nos pede a liturgia de hoje. Que tenhamos na nossa mente a realidade de vida de igreja. É ali que está Cristo Jesus, porque o fim vai acontecer, o julgamento final vai acontecer. Será separado os justos dos injustos, os maus dos bons, e que sejamos contados entre aqueles que irão para o céu e definitivamente morar com Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um anunciador da Boa Nova e nos ajude divulgando em suas redes sociais este estudo, essa pregação, esse ensino, para que mais corações escolham viver junto do Senhor e, quando da sua morte, eternamente viver ao lado de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.